E a paz do Senhor Jesus possa ser vista de forma abundante nas nossas vidas nessa manhã e no dia de hoje. A vocês que estão conosco aqui, nos visitam ou que participam da nossa comunidade, aqueles que nos assistem pela internet, que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã, neste momento quando abrimos a sua palavra e buscamos nela alimento, orientação para as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, e concentrarmos a nossa atenção nos versos de 17 a 22. Enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, nós atentaremos ao que diz a palavra de Deus. Um homem em busca da vida eterna. É um texto conhecido, mas que eu gostaria de chamar a sua atenção para ele nesta manhã, para observarmos algumas verdades desse texto, e que Deus possa falar ao nosso coração e nos habilitar também para ajudarmos outras pessoas a encontrar isso que esse homem aqui procura. Diz o verso 17 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe? Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia de hoje, nesta manhã, como igreja nos reunimos para prestar ao Senhor um culto que é devido ao teu nome. Nós nos apresentamos diante do Senhor contemplando a tua grandeza, tua majestade, tua soberania, na consciência de que estamos diante de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Nos deparamos, ó Senhor Deus, em contraste com a tua santidade, com o nosso coração pecaminoso, e nos sentimos, ó Senhor Deus, inadequados diante da tua presença. Por isso nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e culpas, admitindo essa distância e essa barreira que se estabelece entre o Deus Santo e o homem pecador. Mas confiados na tua palavra, que nos anuncia a tua misericórdia e amor, que enviastes o teu Filho para morrer na cruz, pagando o preço da nossa culpa e pecado, e confiado no sangue de Jesus, que nos purifica das nossas faltas, ousamos chegar na tua presença confiadamente, Senhor, pelos méritos do teu Filho, e temos o nosso coração cheio de gratidão, porque pecadores como nós podemos nos achegar diante de um Deus santo e majestoso. Muito obrigado por tua misericórdia, que se estendeu a cada um de nós. Muito obrigado pelo teu Espírito, que um dia nos convenceu da nossa condição e nos apontou para o teu amor naquela cruz. Muito obrigado, Senhor,
porque fizeste por nós o que nós não podíamos fazer. Obrigado, porque recebes a nossa adoração, os nossos louvores, os nossos cânticos, que expressam a nossa gratidão, o nosso amor pelo Senhor. Obrigado, porque é o Senhor quem tem nos sustentado, nos dado vida, saúde, oportunidades, para que a gente possa trabalhar e viver dignamente. E comer o pão, resultado do nosso trabalho. É tua graça e misericórdia. E por isso nós, em atitude de dependência, de confiança, nós trazemos ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado para ser consagrado a Ti, para ser aplicado na Tua igreja, no avanço do Teu reino, na assistência aos necessitados. Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio e oportunidade de abrirmos a Tua palavra de forma livre em nosso país, de podermos lê-la, ouvir a Sua exposição. E é nesse intuito que nós, em nome de Jesus, Senhor, nos aquietamos diante da Tua palavra e da Tua presença e clamamos pelo Teu Espírito que Ele nos fale ao coração. Tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas e ministra graça a cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Nós Te pedimos assim, Senhor, confiado em Jesus, o nosso amado Redentor, a quem rendemos nossa honra, nossa glória e louvor, e pedimos, fale ao nosso coração, em nome do Teu Filho amado, Pai. Amém, Senhor Deus. Talvez seja esse a inquietação de toda a alma humana. Todos os homens, no fundo de suas almas, se preocupam com essa questão da eternidade. Por mais que o mundo tente abafar isso na consciência humana, eis uma questão que inquieta todo ser humano. Essas preocupações existem porque a Bíblia nos afirma que Deus colocou a eternidade no coração do homem, quando o criou à sua imagem e semelhança. Essas inquietações existem porque a Bíblia nos afirma que Deus colocou a sua lei na consciência de todo homem, para que ela o acuse quando ele faz o mal ou o errado, e para que ela o defenda quando ele faz o correto e o certo. A eternidade está no coração de todo ser humano. Por isso, a inquietação desse homem que se chega diante do Senhor para perguntar a Ele se havia algo que ele pudesse fazer para aliviar a sua consciência culpada e ferida. Esse episódio traz lições preciosas que eu gostaria de destacar para o nosso bem nesta manhã de hoje. Que farei para obter a vida eterna? Essa é a pergunta lançada sobre o Senhor. E creio, de alguma forma, é a pergunta que inquieta o coração de todo ser humano e talvez o seu coração na manhã de hoje. Eu gostaria de, olhando para esse texto, destacar 3 características naquele homem. 3 características que eu acho que há também em toda pessoa que se inquieta e que se preocupa com essa questão íntima da vida, que não procura anestesiá-la ou entreter com outras coisas. Na busca de responder essas dúvidas, ou essa dúvida que angustiava o seu coração, o ser humano deposita sua confiança em muitas coisas, e o texto destaca aqui 3 coisas que é muito comum que as pessoas tentem colocar nelas a esperança para aliviar esses questionamentos. A primeira delas, que eu gostaria de chamar a sua atenção e destacar aqui, é que aquele homem era uma pessoa sincera. E a sinceridade é, às vezes, o motivo pelo qual as pessoas colocam nela a esperança de responder a essa indagação que inquieta a sua alma. Sinceridade é uma virtude. E todos nós deveríamos buscar
ou desenvolvê-la em nossa vida. Viver uma vida sincera, franca, com a gente mesmo, com Deus e com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Eis uma virtude que deveria ser buscada por cada um de nós: sinceridade. E havia sinceridade naquele homem. Observe as atitudes daquele homem. Ele correu ao encontro de Jesus. Jesus estava saindo já da cidade e ele se apressa em ir encontrá-lo. Ele corre ao encontro de Jesus. Eu diria que ele corre atrás da pessoa certa, daquele que pode de fato responder essas indagações da alma humana. Muitas pessoas correm atrás de muitas coisas para tentar resolver essa questão existencial da sua alma. Ele correu atrás da fonte certa. Certa vez Jesus, falando aos seus ouvintes, disse: examinem a Escritura, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, pois elas testificam de mim. E aquele homem correu na direção certa. Ele correu ao encontro de Jesus. Mas não somente isso. Ele não somente manifesta a vontade de resolver essas questões que lhe inquietavam a alma e busca respostas a isso, mas ele, diante de Jesus, se ajoelha, né? Se humilha, em sinal de reconhecimento diante de quem ele está. E ele manifesta aqui, na sua sinceridade, essa ação e essa atitude de humildade. E humildade é uma virtude que todos nós deveríamos cultivar na nossa vida. E ele se ajoelha diante de Jesus em sinal de humilhação. E em terceiro lugar, na demonstração dessa sinceridade, além de ter uma atitude de vontade para resolver essa questão de alma, além de ter o espírito correto de humilhação e de quebrantamento, ele chamou Jesus de mestre, Rabone, né? Uma expressão que não era dirigida a qualquer pessoa. Ele reconhece que Jesus não é uma pessoa comum, ele é um mestre, ele conhece a Deus, ele tem as respostas a essas indagações de alma. Bom mestre. Há aqui da parte dele um reconhecimento, e o Senhor Jesus, reagindo a isso, ou tentando testar se essas palavras dele eram sinceras, ou era apenas um jogo para atrair a atenção de Jesus, ele diz: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Ou seja, o que Jesus está questionando ele é: você reconhece quem eu sou? Você admite que eu sou Deus, ou da parte dele? Então aquele homem tinha nele sinceridade. Observe a preocupação daquele homem na sua sinceridade, na busca por responder essa questão que lhe inquietava a alma. Há alguma coisa que eu possa fazer para obter a vida eterna? Para obter a salvação da minha alma? Há algo, irmãos, que nós possamos fazer? Há algo que o ser humano possa fazer para trazer paz a essa consciência que pede a ele e que mostra a ele a necessidade de ter essa paz? A pergunta daquele homem manifesta a inquietação de toda a humanidade, porque toda a humanidade tem a consciência ferida e ele sabe que está em dívida em relação ao Criador. Toda a humanidade tem essa consciência, porque a palavra de Deus afirma, como eu já coloquei, que Deus colocou a sua lei na consciência de todo homem, para que essa o acuse ou o defenda. E conforme a palavra de Deus nos diz, conforme Paulo fala na carta aos Romanos, que não há entre nós um justo, nem sequer um. Todos pecamos e todos estamos separados da glória de Deus. Por isso todos nós temos essa crise de consciência. Todos nós vivemos com essas indagações na alma. O que será de mim? O que acontecerá comigo após a morte? O que virá após essa vida?
o que me espera, o que me aguarda, são inquietações que existem em todo ser humano. E a tentativa dele, nessa angústia de alma, nessa procura de resolver essa questão existencial que lhe incomodava, a pergunta dele a Jesus é: há alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso? Ou seja, eu estaria disposto a qualquer coisa para poder ter a minha consciência em paz, para poder ter a certeza de quando eu partir dessa vida, eu estarei seguro na eternidade. Há algo que possamos fazer? Essa é a pergunta. Nós, de fato, precisamos ser pessoas honestas com essas dúvidas. Nós precisamos ser sinceros e nos colocar diante do espelho e tentar, de fato, responder a essas inquietações da alma. Sinceridade é uma virtude que deve ser buscada, mas sinceridade não resolve o problema da alma humana. Muitas pessoas, às vezes, justificando outras pessoas, dizem: mas a pessoa é tão sincera. Eu tenho sido tão sincero. Mas olhe para a vida desse homem, ele tem sinceridade na alma, ele tem vontade de resolver essa questão, ele vai para enfrentar essa questão com humildade diante daquele que pode, de fato, resolver isso. Ele admite que Jesus é mestre, mas isso não traz paz ao seu coração, não resolve a questão. A pessoa deve cultivar sinceridade em sua vida, mas a sinceridade não traz paz ao seu coração em relação à eternidade. Uma outra coisa que nós observamos no comportamento daquele homem é que aquele homem era uma pessoa religiosa. Ser uma pessoa religiosa que tem temor de Deus é bom? Claro! Claro! Uma religião que busca o bem da humanidade, que busca fazer as coisas certas, que busca ser justo, isso é bom, não tem o que condenar na religiosidade humana. A religiosidade humana, ela existe exatamente por causa desse questionamento existencial da alma. A religião é a tentativa de você fazer alguma coisa para poder apaziguar sua consciência ferida e culpada. Aquele homem era um homem religioso. E temer a Deus é uma coisa boa. E por que devemos temer a Deus? Jesus respondeu, como eu já afirmei: não há ninguém bom senão um que é Deus. Você teme a Ele, você reconhece diante dEle, você se humilha diante dEle, você coloca diante dEle esses seus questionamentos e inquietações. Você busca uma igreja para tentar aliviar essa consciência culpada e ferida, em dúvidas em relação à eternidade. O que você busca aqui? Por que você vem todos os domingos para adorar a Deus? Você está tentando, através do esforço religioso, compensar essa consciência ferida e encontrar na religião resposta e paz? O Senhor Jesus lhe aponta onde ele poderia encontrar a vida eterna. E ele diz: você conhece os mandamentos? Você conhece a lei de Deus revelada ao homem? Você conhece o padrão que Deus estabelece para que o homem viva através desse padrão? Observe esse padrão da revelação de Deus e da palavra dele. Mais uma vez, Jesus
escrevendo aos seus ouvintes, registrado por João no capítulo 5, no verso 39, diz: examinem a Escritura, olhem para ela, porque nelas vocês encontrarão a vida eterna, porque elas testificam de mim. Examinem a Escritura e vocês encontrarão a vida eterna. Observe e obedeça à vontade revelada de Deus. Você conhece? E aí Jesus cita alguns dos mandamentos na sua lei moral absoluta para todos os homens em todas as épocas. Lei que não pode ser relativizada, né? Lei que tem que ser vista com atenção e buscar andar nela. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E aquele jovem responde, dizendo: Senhor, tudo isso eu tenho observado, eu tenho procurado andar nisso, desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Eu fui ensinado nisso. A minha família me ensinou a andar nisso. Eu sou um homem religioso. Eu tenho procurado observar os teus mandamentos. Tudo isso tenho observado desde a minha infância, ou adolescência, ou juventude, em algumas traduções. Mas o Evangelho de Mateus, no texto paralelo a esse, no capítulo 19, no verso 20, ele nos traz uma coisa que Marcos não traz, nem Lucas não traz na narrativa dessa passagem. Ele acrescenta uma coisa quando ele dá essa resposta a Jesus. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Mateus traz esse detalhe que Marcos não traz, nem que Lucas traz. O que me falta ainda? Eu tenho observado, eu tenho procurado andar e obedecer os mandamentos, mas não tenho conseguido paz. Essa dúvida ainda permanece na minha consciência. E aqui a gente chega a uma outra conclusão do texto: ser religioso é bom, mas a religião por si só não resolve ou não garante a vida eterna. Ser membro da primeira igreja presbiteriana do Recife, ou de qualquer outra denominação religiosa cristã, ou qualquer outra religião, não traz paz ao coração do homem pelo fato de você praticar uma religião. Eu tenho observado tudo isso, Senhor Deus, desde a minha juventude, mas isso não tem resolvido a questão da minha alma. Eu não gozo paz em relação à vida eterna. Eu não tenho certeza de que se eu morrer hoje, eu vou estar seguro na eternidade em Tua presença. Apesar de ser religioso, apesar de procurar observar a lei, isso não tem trazido ao meu coração paz. E essa é uma constatação de uma pessoa honesta, sincera, religiosa. Então a gente pode afirmar com todas as letras que a religião, por si só, não resolve ou não garante ao homem a vida eterna. Um exemplo disso na Escritura é quando Jesus recebe uma visita à noite, não muito comum, de um dos mestres da lei de sua época. Diz o texto, na narrativa de João, capítulo 3, nos primeiros 3 versos, né, que um dos maiorais dos fariseus procurou Jesus secretamente à noite. Nicodemos.
E havia algo nele que o motivava a correr o risco de procurar aqueles a quem a sua religião difamava e se opunha durante o dia, às claras. E ele corre o risco de ser visto, ser pego com Jesus e ser reprovado e perseguido pelos seus. Mas ele vai, ele precisa disso. Alguma coisa que inquietava o coração dele e ele precisava afirmar isso para Jesus. E ele, ao chegar diante de Jesus, disse: Senhor, nós, os fariseus, sabemos quem tu és. Tu não és um falsário, tu não és um hipócrita que quer iludir as pessoas. Nós sabemos quem tu és. Tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. A palavra que nós conhecemos em todo o Antigo Testamento, a palavra profética, aponta que o Messias, quando viesse, seria testificado pelos sinais que ele realizava. Esses sinais que tu realiza, e nós sabemos quem tu és. O que Nicodemos está afirmando é, apesar de que nós, os fariseus, procuramos se difamar, apesar que nós, os fariseus, fazemos oposição ao Senhor, nós, no fundo, sabemos quem tu és. Quem estava afirmando isso diante de Jesus era um dos maiorais mestres da lei, um dos maiorais do fariseu, conhecido. Tanto é que o texto identifica a pessoa, Nicodemos. Ele era religioso, guia religioso, líder religioso, mestre da palavra de Deus, da lei de Moisés. E Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, de nada adianta você saber essas coisas. De nada adianta você ser religioso. De nada adianta você ser um teólogo conhecedor de toda a escritura do Antigo Testamento, se você não nascer de novo. Não é a religião, Nicodemos. Não é o conhecimento teórico, intelectivo. Não é a prática de ritos religiosos que vai te trazer essa paz e a garantia de vida eterna. Você conhece todas essas coisas, você está diante de mim afirmando que você reconhece quem eu sou, não somente você, mas os fariseus, você está falando o nome dele. Nós sabemos quem tu és. E eu te digo, Nicodemos, que nada disso te adianta. Que esse conhecimento religioso, que a prática religiosa, de nada adianta se você não nascer de novo. Então podemos afirmar pelo texto que sinceridade, por melhor que seja, e uma virtude que deve ser buscada por todos nós, ela não resolve essa questão da inquietação do nosso coração em relação à vida eterna. Que religião é uma coisa boa, que todo homem deveria ter. Temor a Deus e andar na sua palavra e observar os seus valores, mas que isso também não traz ao coração do homem, isso por si só não traz ao coração do homem certeza de resolver essa questão da eternidade da sua alma. E em terceiro lugar, nós observamos que aquele homem era uma pessoa muito rica, que não tinha necessidades materiais. Era uma pessoa abastada. Ser rico é algo ruim? Claro que não. Quisera Deus, todos nós fôssemos. Viver uma vida confortável, realizar sonhos. No entanto, os bens, a riqueza, a ambição de obter coisas pode se tornar um grande mal e um empecilho na vida do ser humano. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. Ela afirma
que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. A parábola do semeador, quando o Senhor Jesus está explicando aos seus discípulos de como funciona essa semeadura da qual eles estão sendo treinados para fazer, ele diz que o semeador saiu a semear, levou seu alforje, as sementes dentro, e quando estava a caminho do campo onde ele iria semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram as sementes. Outra parte foi semeada em solo rochoso, cheio de pedras, endurecido, e brotou logo uma planta, mas porque não tinha raízes, porque não dava para fincar raízes no solo, pela dureza do solo, quando veio o sol, o vento, ela não aguentou porque não tinha raiz profunda e secou. A terceira parte da semente caiu num solo que não foi arado, cheio de matos e espinhos e ervas daninhas. A semente encontrou lugar, nasceu, brotou uma plantinha, mas ela era sufocada pelo mato, pelos espinhos, pelas outras ervas, e ela não conseguiu desenvolver nem produzir. Ficou ali, não morreu, mas não produziu absolutamente nada. Mas a outra parte caiu em solo bom, fértil, arado, adubado. E aí sim, essas sementes produziram a 30, a 60 e a 100 por um. Ao acabar de contar essa parábola, os seus discípulos chegaram próximos a Jesus e particularmente perguntaram a ele o que isso significa, o que isso tem a ver com aquilo pelo qual o Senhor nos tem preparado para fazer. E ele disse assim: serão vocês, os semeadores, e as sementes é a palavra que eu tenho ensinado a vocês. E os diferentes tipos de campo são o coração das pessoas que receberão essa semente. Umas cairão à beira do caminho, e as aves dos céus simbolizam ou representam o inimigo, o diabo, que não vai permitir que essa palavra seja semeada no coração e vai tirar do coração. São as pessoas que ouvem a palavra e entra por um ouvido, sai pelo outro, não atentam ao que ela quer dizer. Outros, os que caíram em solo rochoso, são aqueles que recebem com euforia a semente que foi plantada, a mensagem que lhe foi entregue. Recebem com euforia, com alegria, com felicidade, mas não tem raiz, foi uma reação simplesmente emocional, de alguém que estava precisando daquilo e quando chegou, recebeu com alegria, mas ele não se aprofundou nisso, ele não procurou entender, ele não procurou fincar raízes nessa, a palavra não fincou raízes em seu coração, e em chegando as provações, as tribulações, essa pessoa apostata, esfria e abandona tudo, esquece daquilo que foi semeado em seu coração. Haverá pessoas assim, que receberão a palavra com entusiasmo e com alegria, que haverá um impacto inicial nas suas vidas, mas não se aprofundaram na palavra e quando chegar as provações, essas pessoas abandonarão e desistirão. Preparem-se para isso. É que ele está falando aos seus discípulos. Mas há ainda um terceiro solo, as sementes que foram lançadas entre espinhos, e é aqui que eu queria focar a atenção com vocês. A semente que cai num solo não arado, não limpo, cheio de matos, de espinhos, de ervas. Nasce a planta. Brota-se uma árvore, mas ela não produz, ela fica estéril, está lá, mas não dá nada, atrofiada, improdutiva. E por quê? Porque os cuidados do mundo,
a fascinação das riquezas sufocam a palavra e concorrem com ela. E essa vida não produz em absoluta nada. Aquele jovem era uma pessoa bem-sucedida na vida. Tinha riquezas. Não sabemos se por herança, não sabemos se por trabalho. Ele tinha riqueza. E ser rico não é ruim. No entanto, os bens e a riqueza e a ambição por obter bens pode se tornar um grande mal, um empecilho ao homem. Jesus disse para aquele homem: eu sei qual é o teu problema, eu sei o que te falta, ou eu sei o que te impede de você gozar a vida eterna. E o Senhor aponta aqui o pecado da idolatria. O problema aqui não é riqueza, o problema aqui é idolatria. E nas riquezas ou nos bens que ele possuía, ele botava toda a sua confiança e toda a sua esperança. E eis aqui, Jesus aponta. Mas o texto diz uma coisa interessante. Jesus o amou, fitou, olhou para dentro dele, aquele olhar de raio-x. Eu sei qual é o teu problema, eu sei o que te impede. Idolatria. Você colocou alguma coisa no lugar que era devido somente a Deus. A sua confiança, a sua esperança, as suas expectativas estão nas conquistas que você obteve, estão na riqueza que você acumulou, aqui que você colocou a sua esperança. É isso o teu problema. Então, você quer resolver mesmo essa inquietação da sua alma? Livre-se do ídolo. Livre-se daquilo que te impede de colocar Deus no lugar dele. Muitas pessoas olham para esse texto e de forma muito precipitada, condena a riqueza. Muitos homens de Deus no passado foram homens ricos e abastados. Jó era um homem rico e abastado. Salomão era um dos homens mais ricos de sua época. Davi era um homem rico. Abraão era um homem de posses. E eram homens tementes a Deus. Homens a quem Deus disse, largue a sua riqueza. Não houve isso. O problema não é obter lucro do meu trabalho honesto. O problema não é esse, nunca foi esse na Escritura. O problema daquele homem era a idolatria. Ele colocava nisso a sua confiança, nisso a sua esperança. E por isso vivia com o coração inquieto. Jesus disse, se livre do ídolo. Venda os seus bens, dê o produto da venda aos pobres, distribua entre os pobres. E Jesus não está ensinando que a salvação é resultado de boas obras. Não é isso que ele está dizendo. Tem tanta gente necessitada, então, se isso tem se tornado um ídolo na tua vida, se livra disso, distribui com as pessoas necessitadas. Mas não é isso que vai trazer ao homem a esperança da vida eterna ou a certeza da vida eterna. Livre-se daquilo que te impede. E uma promessa é feita aqui, interessante isso, você terá 100 vezes mais no reino dos céus. E depois que você fizer isso, depois que você se livrar do ídolo que te impede de gozar comunhão verdadeira com Deus, você vem e me siga. Então, livre-se daquilo que te impede de ter comunhão comigo. Os bens, as riquezas daquele homem, era onde ele depositava sua confiança. Aquilo tomou o lugar de Deus na vida dele. Mas talvez eu não esteja falando aqui a pessoas ricas e abastadas financeiramente. Mas isso não significa dizer
que não haja ídolos na sua vida que lhe impedem de gozar de fato uma vida plena de comunhão com Deus. E aqui eu pergunto a você e dirijo a você: não se iluda, meu querido, o dinheiro não compra a vida eterna. A sinceridade não compra a vida eterna. A religiosidade não compra a vida eterna. Muito menos dinheiro compra a vida eterna. O dinheiro e a riqueza não te pode garantir paz e certeza de salvação. Foi Jesus quem falou em Marcos capítulo 8, verso 36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que lucro ele vai ter com isso? E aí eu pergunto a você, como anda essa questão na sua vida? Você tem paz em seu coração em relação à eternidade? Você tem certeza que se você partir hoje daqui desse mundo, você gozará comunhão com Deus, estará seguro com o Senhor na eternidade? Ou o que tem te impedido de entregar tua vida a Cristo? Qual os ídolos que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Será que há coisas em sua vida onde você tem depositado sua confiança, sua esperança, sua felicidade? O que há em sua vida que tem tomado o lugar de Deus? Deixe-me colocar de forma diferente isso, para nos ajudar a ser sincero e analisar o nosso coração. Se Deus te pedisse algo para você entregar a Ele, para você abrir mão, você conseguiria entregar e confiar a Deus a sua vida? Quais são as coisas que têm impedido você de receber a vida eterna que Deus preparou para você? O Senhor Jesus te convida neste momento, assim como convidou aquele homem a abrir mão dessas coisas e crer nele e segui-lo. Eu não sei como andam essas questões na tua alma e no teu coração, mas você não gostaria de fazer isso neste momento? E eu diria a você aqui, não saia daqui desse lugar como aquele homem saiu daquele encontro. Diz o texto ao final, que ele, porém, contrariado ou frustrado com esta palavra de Jesus, retirou-se dali entristecido, porque não conseguiu abrir mão das suas muitas propriedades. Tomou uma decisão, preferiu segurar, preferiu confiar. E eu me lembro de uma ilustração que, ainda quando na minha juventude espiritual, no começo da minha vida cristã, tratando sobre essas questões de entregar as coisas que a gente segura e nem percebe na nossa vida e que nos impede de gozar uma comunhão plena com Deus, foi contada uma ilustração simples do dia a dia, quando um garoto recebia do pai algumas moedas e ele, brincando, deixou cair umas moedas num vaso, né? E ele ficou angustiado porque não conseguia tirar as moedas do vaso, né? E empurrou a mãozinha dele dentro do vaso, segurou as moedas, mas quando ele tentava tirar a mão, porque a mão estava fechada, ele não conseguia, né? E o pai chegando para ele, dizendo, e ele começou a chorar, angustiado, e os pais tentando ajudá-lo a tirar a mão dali do vaso, e o pai dizia para ele: filho, solte as moedas que você vai conseguir tirar a sua mão, e depois eu tiro as moedas para você. Mas ele não conseguia, ele não confiava, ele não queria perder as moedas, e ele não conseguia tirar a mão do vaso. Só quando ele foi convencido, quando, por mais que tentasse, não conseguia,
quando ele ouviu a voz do pai, e então soltou as moedas e tirou a mão do vaso. E o pai pegou o vaso, botou de cabeça para baixo e as moedas caíram. Não é? Vai e se livra daquilo que te impede de gozar uma vida plena com Deus. Confia nele. Terás muito mais dele do que você acha que o que te prende aqui te vai dar. Que aqui nesta manhã ninguém saia daqui como aquele jovem saiu, frustrado, entristecido e colocando a sua confiança nas coisas que ele achava que ele ia lhe trazer paz e não lhe trazia. Deus quer mudar a sua vida. Confie nele. Ouse largar o que te impede de servi-lo e de se entregar a ele. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e a falar com seu Deus nessa manhã. O Deus que te amou e que fez por você o que você não podia fazer. Ele enviou o seu Filho, aquele diante do qual aquele homem estava, para se entregar naquela cruz, para morrer a nossa morte, morrer pelas nossas culpas, para nos dar a vida eterna. Nada é mais valioso que isso. Se você está aqui nesta manhã e tem dúvidas em relação ao seu futuro eterno, eu gostaria de que você abrisse o seu coração a essa palavra e confiasse plenamente no que Cristo fez por você naquela cruz. Soltasse os ídolos que têm te impedido de chegar-se a Ele e, arrependido, chegar diante do seu Deus, abrir o coração para Ele, convidá-lo a ser o Senhor da sua vida e tomar lugar no seu coração que é devido a Ele. Se você já tomou essa decisão um dia, eu queria que essa palavra pudesse te ajudar, para que você pudesse sondar o seu coração sempre, para que absolutamente nada tomasse o lugar de Deus na sua vida. E para que você também pudesse ajudar outras pessoas a encontrar paz com essas questões que inquietam a alma humana. Pai querido, Deus amado, Deus de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra com o coração disposto a ouvir a Tua voz. Sonda-nos, ó Senhor, e nos conheça. Ajuda-nos a ser sincero com essas questões da nossa alma, a sermos honestos e coerentes diante do Senhor. Senhor, livra-nos de que a religião não venha a ser o empecilho para que nós nos humilhemos na Tua face e entendamos que não é pelo esforço ou pelo aquilo que fazemos que nós vamos encontrar vida eterna. Nos ajude, Senhor Deus, a procurarmos viver em obediência à Tua palavra, em gratidão àquilo que o Senhor já fez por nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a não cultivarmos ídolos no nosso coração e nos perdoe às vezes que nós substituímos o Senhor por coisas e pessoas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ter um coração consagrado e entregue na Tua presença. Que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor assuma o lugar devido na nossa vida, que nós possamos viver, Senhor Deus, não mais para nós mesmos, mas para o Senhor, para fazer a Tua vontade. E, em consequência disso, gozaremos a paz que o Senhor pode conceder a todo aquele que arrependido chega na Tua presença. Opera, Senhor Deus, em nossos corações nessa manhã e faz com que possamos encontrar resposta a essas questões da nossa alma em Tua presença. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus. A Ele rendemos toda a nossa honra e nossa glória, a Ele que conquistou para nós a salvação naquela cruz, que levou sobre si a nossa culpa e os nossos pecados. A Ele, ao Senhor amado, Redentor da nossa alma, nós rendemos toda a honra, toda a glória e louvor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.